paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando da primeira e da segunda cartas de Pedro. Então pegue a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos falado sobre a salvação, estamos terminando o louvor a Deus, os dois últimos versos, e depois nós já iniciamos com a terceira parte, que fala do novo status do povo de Deus. E aqui nós continuamos falando sobre as razões para o louvor a Deus, ou seja, a salvação que está descrita nos dois últimos versículos, como um cumprimento de palavra profética. Aquilo que havia sido anunciado como futuro pelos antigos profetas, que havia sido descrito como graça. Aqui Pedro fala de cáris. No Antigo Testamento, esse cáris tem o nome de Hesed, ou seja, é o amor do pacto, a graça que vem doar, que vem da fidelidade, doar ao povo tudo aquilo que Deus tem prometido. Então, aquilo que havia sido previsto pelos profetas, que havia sido previsto no Antigo Testamento, está presente, está sendo cumprida na vida dos cristãos, na vida dos crentes. O tempo havia chegado. Eles vivem num tempo em que a promessa está sendo cumprida. Em outras palavras, nós temos a unidade, o que une, o que junta o Antigo e o Novo Testamento. Aquilo que havia sido dito do Messias, aquilo que havia sido dito do Cristo, agora está acontecido e acontecendo. Porque Jesus já havia passado, mas os seus ensinamentos e a consequência dos seus atos de salvação na cruz já haviam sido feitos. A salvação é, portanto, este cumprimento, é, portanto, o que Pedro faz nesta parte, né? Pedro resume do verso 10 ao verso 12, mais especificamente no livro todo, mas aqui especificamente, ele resume aquilo que era pregação profética, a graça que era destinada às comunidades. Que graça é essa? Uma graça anunciada, uma graça cumprida. E esta graça, diz Pedro, ela vai se manifestar de duas formas diferentes. Primeiro, no sofrimento do Messias. Dentre todo o seu ministério na terra, tudo que ele passou por aqui, até o momento em que ele sofre na cruz. E daí para frente, nós vamos ver a graça do Senhor na sua glória, na glorificação do seu Filho. Então, no sofrimento do Messias, que fez tudo o que fez por amor, também na sua glória, depois dele ter oferecido a sua vida por nós. As promessas são, portanto, o que Pedro está dizendo aqui para nós é que eles são pro nobis. O que significa quando Pedro fala isso? Significa que é para nós. Quem nós? Todos nós. Então não há acepção, não há diferenciação, não há distinção daqueles que vão receber a glória de Deus. A profecia tem uma função de serviço em relação à revelação cristã. Então, todas aquelas promessas da glória do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor, que estava sendo oferecida para nós, está em função, em serviço da revelação cristã. O que havia sido revelado e que muita gente não entendeu foi
agora mais do que revelado. Foi mostrado inequivocamente na vida de Jesus, na sua crucifixão, nos seus atos, no seu ministério, na sua missão. O Evangelho engloba tanto a mensagem profética quanto o seu cumprimento. Então, nós estamos realizando o que havia sido já previsto. E, porque muitos não creram, outros foram admitidos. Porque o povo de Deus, os judeus, não acreditaram nisso. Isto foi aberto para todos os outros povos. Primeiro aos judeus, depois aos gentios, como nós vamos ver mais para frente. Eles serviam não a si, eles serviam para o povo de Deus. O ministério dos profetas não era para eles, era para o povo que estava no futuro, que estava no tempo messiânico. Eles, pela profecia, pela revelação que eles receberam do Senhor, eles já estavam nos tempos messiânicos. Mas era uma boa nova que havia de ser revelada no tempo oportuno. Ele é a boa nova. Jesus é a boa nova de que a salvação é agora uma realidade. Através do quê? Através da morte e da ressurreição de Cristo. Esta é a pregação, esta a razão do louvor de Pedro a Deus. E aí, a partir do verso 13 até o verso 10 do capítulo 2, Pedro passa a falar de um novo status. E a primeira característica desse novo status, o que significa isso? O que significa esse novo status? A nova posição. Uma vez que o Senhor veio, uma vez que ele fez a obra redentora, salvífica, uma vez que se confessa o nome do Senhor e uma vez que se integra esta salvação, as pessoas adquirem uma nova posição, um novo status. A salvação é a primeira característica, a salvação em Cristo. E esta salvação, ela deve conduzir à santidade. Então, a santidade como característica desta nova posição. Ela, a salvação, doa santidade. Doa o espírito de santidade, que agora deve se expressar concretamente na vida das pessoas. O fundamento da salvação é da santidade também, porque ela conduz à santidade, é a morte de Cristo. Essa dádiva, esse presente, a consequência da salvação em Cristo, ela deve levar a uma conduta que seja compatível com a salvação, que seja a santidade. Ele fala em cingir. Cingir é colocar o cinto. Naquela época, as pessoas usavam uma túnica grande e não era como as nossas roupas, camisa, calça, saia, enfim, blusa, essas coisas todas. Não, era uma túnica grande. E esta túnica era utilizada para absolutamente tudo. Tudo que se fazia, se utilizava, então, esta túnica que era a vestimenta externa. Para as funções do dia a dia, era preciso amarrar a túnica. Então, essa túnica comprida, solta, ela atrapalhava na hora que se trabalhava, na hora em que se faziam as coisas. Portanto, era preciso cingir, era preciso colocar o cinto. E a vestimenta, então,
podia agora não atrapalhar, porque ela estava presa ao corpo. Isso para ter maior mobilidade, para uma caminhada, um trabalho, para, enfim, o que as pessoas fizessem. Então, quando ele fala em cingir o entendimento, ele está dizendo que era para amarrar o entendimento, era para levar em consideração a mentalidade. E o que levar em consideração o que nessa mentalidade? Significa pensar na salvação, pensar na santidade, tirar as conclusões apropriadas de tudo que estava sendo vivido e de tudo que havia sido passado como mensagem. É, portanto, estar preparado. É, portanto, estar atento. Ter na mente, ter na cabeça o que foi dito e tirar todos os exemplos e todas as aplicações para a vida. Era preciso estar sóbrio. Sóbrio no sentido de que não se deixasse levar por qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de heresia, de teoria, enfim. Estar sóbrio significa ter pleno domínio de uma capacidade racional. Não estar sujeito aos efeitos do vinho, das paixões, dos sentimentos, daquilo que existia antigamente. Ele deveria ser vigilante, deveria ser como um vigia que está atento a tudo que acontece, para que esteja pronto para reagir a tudo o que acontece. Eles, portanto, deveriam proceder, diz Pedro, como filhos da obediência. O que é filho da obediência? Para os judeus, falar que alguém é filho de alguma coisa quer dizer que esta pessoa assume aquilo como uma característica pessoal. Então, ser filho da obediência significa que a característica da pessoa é ser obediente. Ser filho do amor significa que ele tem como característica o amor e assim sucessivamente. Mas o que é essa obediência para Pedro? Para Pedro, essa obediência é viver em conformidade com a vontade revelada de Deus. A obediência à mensagem, a obediência à palavra, a obediência às instruções que refletem a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sede filhos da obediência. Conheçam as regras, conheçam a vontade de Deus, conheçam a palavra de Deus e hajam em conformidade com ela. Existe agora uma exortação, uma pregação negativa. Por quê uma pregação negativa? Porque as pessoas deveriam deixar de ser alguma coisa. O que elas deveriam deixar? Elas deveriam deixar as paixões antigas, aquilo que os guiava, aquilo que era errado e que fazia com que eles andassem de forma errada. Então, o que Pedro está dizendo é que eles deveriam deixar de serem dominados por paixões, por amores, por vícios, por corrupção, por tudo que era de errado. Deixem isso, sejam sóbrios, sejam santos. Aquilo que acontecia naquela época tinha uma razão de ser. Vocês estavam vivendo num tempo de ignorância. Então Pedro está dizendo o seguinte: não sejam mais ignorantes. Deixem de ser ignorantes. Passem a ser sábios. Passem a ser obedientes, olhando o que diz a palavra, ficando atento a tudo o que acontece e fazendo em conformidade com a vontade de Deus. E aqui nós vemos outras passagens na Bíblia, inclusive de Paulo, que nós devemos ser diferentes. Não vos
conformeis com este mundo. O mesmo conselho que é dado por Pedro também é dado por Paulo e outros escritores. Não conformar com o mundo. O que é não conformar? É não tomar a forma do mundo, não se deixar manipular, moldar pelo mundo. Mas todo mundo faz assim, então eu também vou fazer. Então você está se conformando. Conformando é ter a mesma forma pecadora, a mesma forma corrupta, a mesma forma que é desobediente. Então aqui nós devemos ser diferentes, deixar a vida antiga e passar a ter uma vida nova. E porque Deus é santo, então nós devemos também buscar sermos santos. Porque Deus é santo. Santo aqui é hagios, é kadosh, é santidade, é separação. Deus havia já nos separado desde o início. Desde o início Deus já está nos separando. E aqui existe uma palavra muito mais forte. Deus é separado. Deus é outro, não é igual a todos. E, portanto, porque Ele é santo, nós devemos ser santos. Nós não devemos ser como os outros são, como a sociedade é. Nós devemos ser diferentes. Mesmo que isso traga para nós alguns problemas, alguns dissabores, perseguições, intrigas. Devemos ter separação, santidade, perfeição moral. O chamado de Deus é um sinônimo de salvação. Então, quando ele diz fostes chamados, significa dizer, vocês foram salvos. E esta salvação inclui santidade? Sim, porque na salvação nós recebemos, nós adquirimos por presente uma santidade. Nós não somos santos porque nós somos santos, porque nós somos incorruptíveis, porque nós somos perfeitos. Não, não é esta a nossa posição. Nós somos santos porque nós ganhamos isto. Nós fomos presenteados, nós fomos santificados pela virtude, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. A palavra de Deus, ela ratifica, ela confirma com autoridade, aquilo que foi dito. E ela confirma com solenidade. Os crentes, os santos, os salvos são chamados a reproduzir, a fazer igual o caráter do Deus Santo que os chamou. Nós devemos usar como modelo a Cristo, que era santo, que não era pecador, e, portanto, fazer dele o nosso exemplo, o nosso modelo, reproduzindo, fazendo igual a que Cristo fez. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que quer dizer isso? Que sem santificação nós não seremos salvos. Nós perdemos a nossa salvação por não estarmos sob santificação. A nossa existência, o nosso dia a dia, o nosso agir, desde o início até o fim dos nossos dias, tem que ser manifestado em santidade. A santidade é o maior louvor que nós podemos prestar a um Deus que é santo. Deus é nosso Pai? Sim. Mas eu posso chamá-lo de Pai? Sim. Por que eu posso chamá-lo de Pai? Paulo já explicava isso. E Pedro está dizendo a mesma coisa. Eu posso chamar Deus de Pai porque Cristo, através do seu ministério, da sua obra, fez com que nós fôssemos adotados
adotados em Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho. E a partir da crença em Cristo, a partir da salvação, nós fazemos parte de uma família como filhos adotados. E como nós somos filhos, nós chamamos a Deus de Pai, porque foi Ele a quem nos adotou. Deus não é só o nosso Pai, Ele é também o juiz. Ele é o Deus julgador da história. Então, nós devemos enxergar Deus como Pai, mas também como juiz, em temor, em tremor. Porque é Ele que julga a nossa vida. E os critérios que Deus usa para julgar a nossa vida são os critérios de justiça. Nenhum só dos nossos atos passa desapercebido por Deus. E isto faz com que o nosso temor seja cada vez maior. Nós somos justificados neste temor. Porque o que é este temor? Temor, meu amado, temor é a reverência, é o respeito que nós devemos a Deus, do mesmo jeito que isto havia sido dito, né, no Antigo Testamento. De tal maneira que é necessário que nós tenhamos uma vida em temor, que nós tenhamos uma vida em santidade, que nós tenhamos uma vida em fidelidade. Lembrem-se que a reverência cristã, a reverência que nós temos em relação a Deus, ela descansa naquilo que é redenção. Primeiro, a morte de Cristo teve um preço. A morte de Cristo teve um preço, ela não foi de graça. Ela é de graça para nós. É infidelidade. Mas ela não foi de graça. Ela custou caro. Ela custou a vida de Jesus. Ela custou o sangue de Jesus. Então existe um preço na morte de Cristo. Cristo, ele cumpriu um plano que teve uma origem transcendente. Foi além deste mundo. Isto já havia sido previsto, nós já falamos disso no vídeo passado, já havia sido previsto por Deus há muito tempo. E esta redenção, ela foi certificada na ressurreição. Então, a terrível morte na cruz, o sangue derramado na cruz foi ratificado, foi certificado na ressurreição de Cristo. E agora nós temos um fruto, o fruto na fé, o fruto na esperança da igreja. Então, a reverência, ela leva em consideração tudo que nós conhecemos da redenção. E nós temos a obrigação, como filhos adotados, como temerosos, como reverentes ao poder do Deus julgador, nós temos a obrigação de conhecer o preço, o plano, a ratificação na ressurreição e o fruto que é a fé, que é a salvação, que é a esperança. Pedro fala em paroikoi, que daí vem o termo paróquia. E esse termo ele é aplicado como uma figura, como um lugar de residência temporária dos cristãos. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso, nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos do mundo. O seu significado sociológico é de uma classe marginalizada, como no início da igreja, todos os cristãos foram marginalizados. E como hoje
no estado desta sociedade que nós temos hoje, nós temos também uma casta social, uma parte da sociedade que são os crentes em Jesus como uma classe destituída de privilégio, de como era antigamente, privilégio de cidadão, de direito. Hoje ainda somos marginalizados por este mundo ao qual nós não pertencemos, que jaz no maligno. Finalmente, amados, lembre que a redenção, preço que ela custou. Lembre-se de Isaías 53, nós já tivemos a oportunidade de estudar Isaías. Lembre-se do Cordeiro Pascal. Cristo era pré-existente. Ele estava com o Pai. Deus já havia planejado esta salvação, como eu disse agora há pouco. E nós fomos resgatados, redimidos, por meio de um resgate, por um preço de resgate. No mundo daquela época, no mundo grego, esse resgate, essa expressão resgate, era usada com referência à libertação de escravos. No hebraico, a palavra é gol, ipada, que quer dizer a libertação da escravidão. Primeiro a escravidão do Egito, depois a escravidão da Babilônia. E quando Deus recupera todo mundo como um povo seu, tirando este povo do cativeiro. Portanto, propriedade legal de Deus, porque o preço do resgate não foi ouro, não foi prata, foi sangue, precioso sangue do Filho de Deus. Relembrando, então, o Cordeiro sem defeito, sem mácula lá da Páscoa. Isto aconteceu num tempo que não é um tempo cronológico qualquer, mas um tempo em que se pode mensurar. Por que o autor usa cronon aqui? Porque ele achava que estava vivendo o fim dos tempos, a última etapa da história. Amém, amados? Não se esqueça, o primeiro caráter do novo status é a santidade. Bons estudos!